pessoas péssimas. Se mudassem Exatamente. o foco e fossem para novas pessoas, sabe? Pessoas que têm propostas mesmo, né? E claro, Mas pessoas quem que também tem com proposta propostas hoje em de dia, direitos gente? humanos. Rapaz, infelizmente, a gente sempre tem que buscar o menos pior, mano. A gente sempre tem que buscar o menos pior. Então, o menos pior para mim não vai ser o que tá com tornozeleira. Eu não sei quem. Ah, Tem alguém com tornozeleira? Não, é o pai do Flávio. Mas ele não vai concorrer. Ele não vai. Mas o filho é igual, pô. E É, tem o. Como é que é o nome? Aquele Renan Santos lá. Mano, o cara não fez nada na vida inteira dele, mano. Pelo amor de Deus. Do ele nada nunca aparece. foi. Rapaz, olha só, o Renan Santos, assim, eu vou admitir, ele é o candidato que eu pretendo ir no primeiro turno. Nossa, o cara que falou que vai a uma pessoa? Ele falou que foi uma brincadeira de extremo Não, mau É, gosto. uma Calma aí, calma aí, calma brincadeira. aí. Calma aí. Ele falou que foi uma not a brincadeira de joke. extremo mau gosto que ele fez, que ele se arrepende E muito você dessa vai votar numa brincadeira. pessoa dessa. Imagina se ele falasse essa Calma brincadeira aí. pra sua mãe. Calma aí, ele já se explicou, calma aí. Não, não Ele tem falou, explicação, calma- meu anjo. É não, deixa tipo eu só assim, terminar de falar, por literalmente favor. você quer Deixa defender eu só uma terminar de. pessoa que fala Não, uma calma coisa aí. dessa. Não é isso, mano. Ele já falou que foi uma brincadeira de extremo mau gosto. Ele fala que já pediu imensas desculpas pra menina que ele fez aquela piada imunda. E a mulher falou que ela achou muito ridículo, mas ela falou que perdoa ele. E eles dois, desde aquele dia, ainda continuam trabalhando juntos. E ele fica defendendo ela na internet contra as pessoas que ficam falando mal dele por causa disso. Assim, as pessoas, elas infelizmente erram. Foi um erro ridículo dele. Mas ele se arrepende. Caramba, mas um erro é você jogar o lixo orgânico no reciclável, né, mano? Isso Não, aí é não, mas absurdo. eu falei. Nossa, Não, esse aí é sério, esse um. é a sua forma de Não, esse perdoar é uma um erro. pessoa? Isso é tão deprimente. E o problema é Esse as é um pessoas erro trans no imundo, mundo, mas. né? É Um um erro cara fala imundo, que vai mas. isso uma mulher e o problema do mundo, ai meu Deus, é os wokes. Gente, eu fico Não, chocada não, com não essa é o woke, situação. não, mas o próprio cara já falou que pediu desculpa pra ela, ela falou que perdoou ele. Mas o E fato de se. ela perdoar não muda o que ele falou. Cara, eu sei que falou, mas a gente tem que parar pra pensar que nós todos somos seres humanos. Vamos dizer aqui que ninguém nunca errou na Mas eu vida. nunca falei isso pra ninguém. Tudo bem, eu também nunca Você já falei falou isso isso. pra alguém? Nunca falei, e eu acho que foi uma brincadeira Um homem completamente daquela ridícula. idade, inclusive Mas cargo assim, político, eu que não tem falei mais cedo, a informação. gente tem que Ai, por sempre procurar favor. o menos pior, mano. Mas Se a o gente menos não. pior Cara, que você é o cara que fala que vai uma mulher? a Ele que falou. ponto, a que ponto a sociedade começou a se dividir por causa de uma pessoa só, velho? Não faz sentido o que a Não uma política pessoa só, mano. tá falando, tá ligado? Tipo assim, Aqui, ó, ele fez essa piada imunda, mas o governo dele é o governo com mais propostas positivas. Se que a gente não viu que tá envolvido em casos de corrupção Tem proposta para grandíssimos, direitos é tipo. claro que humanos? não tá envolvido em caso de corrupção, cara. O partido tem 2 meses de idade. Não, mas o Só. partido tem 2 meses, mas ele já tinha um movimento político desde antes da época da Dilma. Ele já liderava Mas o não tem movimento como brasileiro. você investigar se não tinha partido, né? Era só um grupo social ali. É, Nem existe mas investigação em cima dele. E ele trabalhou com o gerenciamento de empresas em recuperação judicial. Ele já comandou empresas que estavam em falência e tentava recuperar elas para continuar existindo. E dos caras que estão envolvidos em esquema de INSS, que tá o Lula e o Bolsonaro, do esquema do Banco Master, que também estão os dois, aquele cara lá, aquela PEC da blindagem que o PL queria votar secretamente. Então, assim, a gente vê que é tudo do mesmo bolo, mano. Assim, aquele teatrinho que soltou o Lula, que como que pode os advogados daquele nível errarem a comarca Mas aquele cara também é da competente? papatinha, do povo do PL aí, desse povo que Não, mas queria inclusive, Mas o povo do votar PT, o contra povo do a PT é escala extremamente 51. ladrão. Fizeram um Eu não teatrinho vou pra soltar o defender Lula. ninguém nessa conversa, não, cara. Mas assim, a gente tá competindo. é, Estão competindo, né? Lula, o Rapaz, olha Flávio, o só. Bolsonaro. O Marçal vai entrar agora. Ele tá inelegível, Não, mas ele Marçal vai não entrar dá. pro debate. É. E o Renan Santos, que eu sei, né? Parece que vai Assim, entrar mais vocês uns aí. votariam num cara que falasse que Pelotas é exportadora de homo? Mas Exportadora de você homo? disse O que vai quê? votar num cara que disse É, que vai homo estuprar e uma uau. mulher. Pessoas.
É, fala Bom, assim. se fosse pra eu, assim, desperdiçar meu voto, eu votaria no Marçal. Só pra desperdiçar. Não, é pra desperdiçar. Esse cara tem que ter menos votos do Ó, que o Caneta Azul, mano. sim, mas Mas é esse que é o ponto que eu tô falando. como eu não O Lula. quero que o Renan Santos ganhe, eu vou no Lula, entendeu? Cara, Então, mas se assim, for de esse é o ponto que eu Lula. falei. Vocês estão falando da brincadeira do Renan, mas o Lula já falou que ele já fez um monte de falas machistas. Ele fala que ele teve ele falou um negócio de bater na mulher. Ele falou que quando tem jogo de futebol, a violência contra a mulher aumenta. Aí ele falou, Não, mas se for for corintiano, tudo bem. o Renan Aí ele Santos, depois falou, ele é o reflexo do Bolsonaro, cara. Eu vejo muito o Bolsonaro nele, sabe? Eu vejo as Então, brincadeiras que o ah, eu não Bolsonaro vejo. fazia nele, entendeu? Esse Cara, que é o BO. Eu E o não vejo Bolsonaro, você o viu como é que foi na Bolsonaro. pandemia, mano? O cara relaxou cara, completamente. O cara eu falou, acho ah, esse Não, gripezinha, paia, que ah. o ponto que eu tô eu falando, acho, o que eu eu quis acho dizer esse é que ponto vocês meio pegaram no paia, ponto deles, mas porque vocês percebem fala um por como eles vez. também têm essas falas ridículas, que são deploráveis? Como assim? mas a questão não é condenar o Lula por fala, velho. Todo mundo fala coisa horrível. Exato, esse que é o ponto, é isso que eu tô falando. É porque quando eu falei do Renan, eles estão atacando o meu ponto, falando da brincadeira de mau gosto que ele fez com a mulher. Aí eu tô Não, não falando é que só eu. essa brincadeira, Aí as que tá, falas mas dele. aí Não, que tá, não, cara. tudo. É porque o Renan Santos, querendo ou não, ele é investigado por várias coisas, até por Não, causa ele de já foi, tudo ele que foi absolvido acontece. mês passado pela Não, acusação de desculpa, abuso dele. calma, desculpa. Vamos falar uma coisa. Você quer estar tentando normalizar e dizer que uma incitação de um crime que é estupro é só uma brincadeira de mau gosto? Não, eu tô achando que está no mesmo nível do Desculpa, cara que você fala já que foi Pelotas é estupro? exportadora Você de já foi homo. estupro? Não, mas daí Deixa eu você te tá falando perguntar. Pablo Marçal. Não, Vamos falar de Lula um pouquinho? Gente, vocês estão. Eu acho que o assunto tá ficando muito pesado, gente. Não Mas tá, esse é o tipo assim, assunto não é bom que de não tá falar, mano. pesado, É é que que eu, assim, é que eu concordo com eles que é uma fala deplorável, mas eu só quero que eles assumam também que o Lula e o Bolsonaro também têm falas mas deploráveis, ninguém disse que o Lula é santo. Quem disse que exato, eu esse que amo é o o Lula ponto. e ele é Mas um aí santo? beleza, você concorda comigo que os dois têm falas deploráveis, mas aí agora então agora você me dá outros motivos. Mas, meu anjo, eu sou uma mulher trans. Você acha que eu vou votar em Renan Santos, que é do partido de uma pessoa que é contra a minha existência? É Qual que é o tipo. partido dele? Ele é claramente um bolsonarista, meu amor. Ele não é bolsonarista, ele fez campanha pra votar Ah, nulo. Os ah, bolsonaristas odeiam deve ele ser porque em sim. 2022 ele fez campanha pra votar em nulo e não votarem no Bolsonaro. Ah, com certeza. Mas as propostas dele não tem nenhuma com prol de defender direitos de pessoas, assim, minorias no geral. E aí? ela tá certa. O Renan Santos até agora só propôs como eu posso falar, né? Uma extensa ataque ao crime organizado. Só Prendeu, isso até matou, Ele agora. prendeu, não tem matou. nenhuma proposta que faz, que tenta incluir todo mundo da sociedade, entendeu? Não, não deixa o Mas friento subir, não. querendo ou não, o Renan Não. Santos ele foi o único que propôs uma proposta até agora, né? Os outros É candidatos porque, não. assim, eu realmente, assim, todas as vezes que eu vi ele falando de propostas sobre minorias, nunca é uma causa específica, assim, que, tipo assim, é o que as pessoas esperam, que, tipo assim, quando perguntaram pra ele sobre o que ele pensava sobre o feminicídio, ele não falava que, eu quero aumentar a pena, sei lá, não quero, eu quero aumentar a pena de pessoas que maltratam mulheres. Não, ele não fala isso. Ele falou que eu quero aumentar a pena sobre todas as pessoas que cometem crimes. Eu quero pessoas que furtam celulares, que é um dos crimes mais ocorrentes no país. Ele quer aumentar a pena, tá ligado? Então, isso é uma defesa de direitos de todas as pessoas. Eu realmente não lembro de uma pauta específica dele sobre um grupo específico, mas ele tem as pautas deles que buscam aumentar a segurança pública em Mas aí geral. você tem que pensar também no que ele considera crime ou não, né? Se ele não cita, você Não, tem que ele não pensar quer no criar que ele crimes, considera crime. ele pega os Ele, crimes que são mais frequentes no Brasil e ele não questiona pode eles. mudar a Constituição. Não tem como mudar isso. Tipo É, o quê? tem muita coisa que ele falou ali de propósito que é inconstitucional, que eu fiquei sabendo. Mas Tipo aí, quais? Tipo não, quais? minto. A gente tem a Samara Martins também já fez proposta, mas a Eu não entendo vocês. A Samara Martins que falou que quer aumentar o salário mínimo pelo dobro. 8 mil de salário mínimo. Não vai acontecer. É, Não vai acontecer.
Tá É melhor como se do que o isso Renan fosse ajudar Santos. alguma coisa e não fosse ser comida em oferta e demanda. Cara, é isso que me faz mal, velho, tá ligado? Eu já cheguei a ficar doente por causa de política, porque querendo ou não, o estado da política brasileira é deplorável. Absurdo, absurdo. Cara, não tem ninguém que você pode confiar dentro da política. E Mas eu acho que nenhum país tem. Eu acho que Exatamente. nenhum país. tem, porque querendo ou não tem, aparece certo alguém ali que vai querer resolver. Só que É, no por Brasil exemplo, se você for falar de França ali, eu não vejo muito BO na França, não. Não chega no jornal Ah, aqui, mano, pelo menos. a França, pô, a França tá regredindo bastante, pelo que eu vejo. Ah, mas aí é por causa da guerra cultural que tá acontecendo lá, né? Tá tendo muita imigração, não sei se tá tendo choque cultural, mas A realmente a França, gente, a Paris tá gente sujo, pega imundo. a Polônia, por exemplo. A Polônia, ela tem a sua oposição, mas se você pensar, a oposição da Polônia é pessoas pessoas de ONGs, né, que pensam mais na causa. Qual que é o nome dessa causa mesmo? Causa da natureza, né? Esqueci o nome agora. E tem Ambiental. da causa ambiental, e tem as pessoas da causa econômica, né? Mas querendo ou não, as duas estão em prol do país. E aí você chega no Brasil, eu até discordo lá do que o moço aí do cabelo branco tinha falado, né? Que, pô, eu não gosto do Renan Santos, então vou votar no Lula. Só que pra mim não faz sentido, tá ligado? Você não gostar de um político e você ir lá e votar em outro que é pior também. Não, É, mas aí é que tá, eu até gosto das políticas públicas do Lula. então, só que querendo ou não, o Lula ali não fez nada pelo país, velho. Mas o que o Bolsonaro fez? Mas ninguém tá falando em O, Bolsonaro, essa que é a o questão. Bolsonaro. Você criticou em algum Não, momento é, que as pessoas ficavam só entre Bolsonaro Não, e mas eu Lula. tô perguntando também. Essa é Não, o a gente o não meu tá. problema. Ninguém tá problema é que na falando minha isso. O Bolsonaro cabeça o fez nada Renan não, velho. Santos é muito parecido com o Bolsonaro. Eu vejo o Eu que ele não acho, mano. fala. Eu apoiei o Bolsonaro em E 2018. eu Aham. apoiei também, eu apoiei porque eu queria que mudasse, mano. Eu Então, queria que o bagulho exato. Só voasse, que mano, o mas não foi o que Bolsonaro. aconteceu, velho. O Bolsonaro não cumpriu nada do que ele disse. Ele é um maior mentiroso. Nada que ele fez, que ele prometeu, ele fez. E se o Renan Aí, Santos for outro mentiroso, não é melhor manter o Lula que mas aí que é o tá ponto. fazendo alguma Aí que é o ponto. coisa do Aí que você arriscar? prefere manter um cara que a Não, gente cara. sabe que é ladrão e que faz Mas que todos arrecada são, trilhões assim. e não consegue fazer o país alavancar? Ou você quer dar chance pra um cara que tá prometendo coisas Eu não boas? quero dar chance pra um cara porque eu já dei pro Bolsonaro, dei pro Bolsonaro lá em Eu não quero 2018, dar mano. Aí, chance. aí você prefere a segurança de escolher um cara que tu sabe que é ruim mesmo pra não ter a chance Exatamente, eu de escolher prefiro a um pior. segurança de escolher um cara que é ruim, que não é tão ruim assim, Eu mas não é ruim. quero um cara que fala que vai estuprar alguém. Eu não quero um Isso cara não que faz fale que sentido, Pelotas é cara, pra mim. exportadora de. É que Assim, O Lula mãe, ele também fala muita besteira, velho. Esses dias ele falou que o PT é uma merda, mas é a merda É, que ele não, gosta, mas tá ligado? não, ele falou que no jogo de futebol aumenta a violência doméstica, mas se for corintiano, tá tudo bem. Ele falou também Isso aí eu vi. que se Eu, você. eu, Se um eu não apoio quem jogo. gosta de bater em mulher, tá? Eu não sei se eu votaria num cara desse. Se mas você você. vai votar num que quer E você vai votar no outro, então a gente tá no mesmo balaio, talvez. pelo menos um tem propostas melhores do que esse, né? Você consegue me citar alguma proposta dele fora desse palanque político de minorias? Você consegue me falar alguma coisa de desenvolvimento, alguma coisa de segurança pública, alguma coisa que, além, ele cortou verbas da educação esses tempos? Você consegue me dar alguma outra proposta que faça o Brasil alavancar, além E o que das... você acha que o Renan Santos vai alavancar? O cara, o cara Bom, defende. eu Não, ouvi o antes de Lula você criticar o dizer Renan que ele Santos, você vai. pode me dizer a sua parte, antes de você Ó, falar eu do Renan Santos. ouvi o Lula dizer que ele tá pensando em implementar alguma situação ali de bomba atômica pra criar uma bomba atômica aqui no Brasil. Aí eu já sou um Sabe, pouquinho a o favor, tá? problema, eu sou a favor da bomba atômica porque todos os países que são potência têm, não pra atacar, mas pra não ser atacado, Foi o pra que o ter Lula soberania disse, externa. cara. Você acabou de Exato, reproduzir o que o Exatamente o que Lula ele disse. falou. exato, é verdade, isso é Mas muito bom mesmo. essa ideia Só que do. ele Nem é do prometeu Lula. isso há 20 anos atrás. Ele promete as mesmas Exatamente. coisas há 20 anos e ele nunca cumpre. Eu vi uma proposta que ele falou agora, que ele falou que vai prender todos os líderes das facções. Você acha que dos 20 anos de governo dele, vai ser nos próximos 4 que ele vai Mano, os fazer isso? líderes das facções estão na bancada, mano. Você acha que Não, estão lá no calma. morro? Não tô
falando sobre isso, eu tô falando da a proposta que ele fez. Eu não disse o que que é, o que que não é. É, mas Ele falar falou, até papagaio fala, irmão. E a gente exato, esse que é sabe o que é assim que problema. funciona, mano. E Então, você só que sabe o que o Renan Lula. Santos não vai conseguir fazer tudo que ele falar Não, também, mas não. calma, a diferença é que o Lula fala isso há 20 anos e já teve as 5 mandatos dele aí, fora o Dilma, pra fazer as coisas que ele promete falar, que se ele fala coisas boas, mas ele não cumpre e tá envolvido nos maiores esquemas de corrupção da história desse país. Então, assim, eu entendo você preferir a segurança, mas você não tem como negar que o cara ele fala as mesmas propostas há 20 anos e não cumpre elas. Ele faz alguma coisa boa, claro que faz a coisa ruim, com certeza. Sim, Mas esse pô, ele cara, criou ele. faculdade, criou fiéis, Sim, criou ProUni, exato. criou Isso é Bolsa inegável, Família. fez Pô, coisas boas, fez os maiores esquemas de corrupção também. O Mas a Bolsa gente tem. Família foi ele que criou, não. Não foi ele, mas a gente tem que pensar que, cara, esse cara já teve 24 anos de oportunidade de fazer esse país alavancar e a gente tá preso na mesma coisa, sabe? Então Cara, eu acho válido a gente tentar alguma coisa nova. é que o Lula, querendo ou não, ele dependeu muito da sorte. Eu tô falando isso, mas eu não tenho nenhum lado político, né? Eu provavelmente vou votar nulo, porque a política brasileira é um fies, tá ligado? não faz Mas isso o não, mano. Lula, Escolhe teu candidato, velho. Acho no primeiro turno, pelo menos. No primeiro turno, mano. cara, primeiro turno, sei lá, eu voto em qualquer um ali. O primeiro que aparecer e me entregar um papel, eu voto. No Só que primeiro aí que turno, tá, tu né? vota no cara que você pensa ser o melhor, e se no segundo turno nenhum dos dois for com a tua cara, você só não vota mesmo. Mas no primeiro turno Porque tenta não fazer tem a ninguém diferença. melhor ali, né? Todo mundo farinha do mesmo saco. É, Mas Mas você esse que é o tem que problema, pensar mano. que você concorda mais com um do que com É, o outro. Se tem exato, você tem que dois pegar quem ali, você ó, no concorda segundo mais. turno, mano, você vota branco ou nulo, você desperdiçou a chance do que você tá mais afim ali de É. votar. pô, E mas você você, acha que algum país tem um político perfeito também? Você acha que algum país tem algum político que tem todas as propostas que você gostaria? mas aí que Nenhum país tá, tem. né? Se você pegar outro país, os políticos são muito melhores do que os políticos Mas brasileiros. a gente só vê isso porque eles foram votados, né? E a gente fica dando a chance sempre pros mesmos, que a gente já sabe que são ladrões e corruptos, e a Cara, gente nunca tenta os novos. mas é isso que Tem tá, isso, né? mas também tem um pouco de síndrome do vira-lata e tem um pouco de foco aqui no Brasil, né? Porque a gente não sabe direito o que acontece nos outros lugares. A A gente gente não sabe, sabe, mas que, ó, mas que por os outros países exemplo, têm política melhor, ó, alguns países são melhores que a gente, isso é depende, inegável. mano. A Argentina, olha como tá. Tá um Eu, lixo, cara. A Argentina eu tá já um conversei lixo, com, mano. Estados eu Unidos tá conversei um com um lixo, economista. mano. Eu conversei com um economista na faculdade e ele falou que o Milei realmente é um cara que ele não se importa tanto com. Tá dando tá ficando aquém na questão de proteger as minorias nas mudanças que ele está fazendo economicamente, mas as questões que ele está fazendo economicamente são extremamente necessárias. Ele falou que são essenciais para que a Argentina contesse a inflação que estava vindo dos governos anteriores. Então, o que isso quer dizer? Calma Cara, aí, a inflação calma começou no aí. governo dele. Tava Não, o inflacionado? Já quê? tava, mas agora a Argentina tá O numa quê? hiperinflação, cara. Você não Rapaz, tá não, calma defendendo aí. o Milei na minha frente, né, mano? Calma aí. Cara, eu conversei com um economista, não sou eu que tô falando. Irmão, tem O gente comendo economista. carne de Calma aí. burro. Carne de Calma aí. burro. É isso que eu ia falar. Mano, o Milei, ele falha na hora de proteger as minorias nas medidas econômicas necessárias. Porque, por exemplo, quando você amplia a economia, quando você, por exemplo, aumenta, por exemplo, o salário mínimo, você aumenta o dinheiro em circulação, isso automaticamente gera inflação. Então, o que ele está fazendo? Ele conteve a economia. Ele segurou a economia. E o que acontece quando você segura a economia? Além da deflação, você gera desemprego, você gera esses problemas sociais. Aí que está o problema do Milei. Ele não está protegendo as minorias da forma adequada para fazer a contenção necessária para diminuir a inflação da Argentina. Aí tá tendo esses problemas dos caras comendo mal, assim. Mas o Milei, economicamente, está fazendo um bom trabalho na Argentina. Gente. Vamos Mas, mudar o foco de política, porque, nossa, que é, peso. querendo ou não, eu não gosto de política de nenhuma forma, né? Então, vota aí no seu Renan Santos, que a gente sabe que não vai ganhar. Mas Renan você, Santos. sei lá, mano, Ó, o você que parece que acontece, você ó? não. Deixa eu contar uma curiosidade agora, mano. Como o Pablo Marçal vai querer participar desses negócios aí de debate, mano. Muita gente vai votar nele, porque podem colocar o número dele, se ele conseguir colocar o partido dele lá pra se candidatar. Não sei como é que funciona. Mas ele pode ganhar votos, mas ele não pode se eleger.
Então ele só tá tirando o voto do Flávio e do Renan Santos. Do Lula. Olha que maravilha. Mas na esquerda tá acontecendo o Ah, mesmo. mas Tá eu com Mara duvido que Martins alguém e que fosse Lula. votar no Renan vai votar no Pablo Marçal, mano. Ah, não Acho sei, que quem tem vai votar no gente, Pablo hein? Marçal vai ser mais a trupe dele aqui, que é dos Nossa, eu cabos do acho curso. eu acho que eles são tão parecidos. Tem É gente que é que, alienado, mano. ou não, isso vai acontecer dos dois lados, né? Ou vai ser do lado É. da direita com o Pablo Marçal e da esquerda com o Lula e a Samara Martins. Ah, ninguém vai Samara votar não. na Samara Martins da Não. esquerda, mano. Pior que vai, Ninguém vai cara. votar na Samara Pior Martins. A que galera vai. da esquerda vai no Lula. Se você É, pega, por mas exemplo, eu só queria. o adolescente, por exemplo, o Renan Santos, ele tá tentando trazer a nova geração, né? Ah, e tá Não. conseguindo. Tem um monte de Pegar o- jovenzinho de 16 anos aí que vai votar nele. A Então. internet é dele, mano. A Sim. Agora, internet. se você pegar Mas é a mesma faz coisa que eu vejo. aconteceu com o Bolsonaro em 2018. A internet era dele também. E olha quantos votos ele conseguiu. Só que o É problema 18 do ele ganhou. Renan é que ele é meio apagado, né, cara? O negócio Então, é o problema Bolsonaro dele e é que ele Lula. só é. É porque as pessoas elas estão muito na dicotomia ainda Bolsonaro e Lula e ninguém olha pro lado. A maioria dos votantes, dos caras que vai votar vai ser, ser uns velho caduca aí que não consegue pensar novo. Aí já nem olha pros outros candidatos, vai olhar pro filho do Bolsonaro, olhar pro Lula e tome. E eu só queria deixar claro que eu não tô aqui pra brigar com nenhum de vocês e eu gostaria de que todo mundo aqui tivesse com a cabeça aberta da gente conversar e conseguir pensar nos outros lados, sabe? Ah, mas eu tenho a Pô, eu cabeça tenho aberta. cabeça aberta, cara. Não, é porque eu não quero deixar, não quero parecer que eu tô babando um lado e o outro também tá só de cabeça fechada me escutando falar, esperando pra responder. Eu Não, eu quero que sou a gente muito tenha uma cabeça conversa ativa. fechada com pessoa que faz esse tipo de crime que ele fez, desculpa. Mas e o crime que o Lula fez também? Voltou. Ai, gente, falta o osso do Lula. E o Lula? um E o Tiprex do Guarujara? Exato. Não, meu Lula, ponto não é você Lula. levantar esse ponto. O problema é esse ponto ser hipócrita. É só isso. Não é hipócrita, porque é uma coisa que eu já vivi, eu já fui estu. Então isso é uma coisa legal. Você já sofreu homo negócio? Um negócio. Meu Já- peso, meus pesos. Você já sofreu? Você conhece alguma. Transfobia? Claro que eu já sofri transfobia. Exato. Você conhece alguma pessoa que já sofreu violência doméstica? Conheço. O Lula fez piada com essas duas coisas. Sim, e o cara que você vota fez piada com uma coisa que Sim. eu vivenciei. então, Então eu é estou isso que. falando Não, do meu então, ponto de esse que é o vista. ponto. O seu, o pessoa que você quer votar, não tem nenhum pró direitos humanos, que é uma coisa que eu busco, porque eu sou uma pessoa que quero os meus direitos humanos. Porque tentam toda vez tirar os Mas- meus direitos humanos. Eu também. Então, você quer dizer que essa pessoa é uma pessoa apta para comandar? Mas o negócio é que o Renan, ele não pretende tirar nenhum direito. Ele não é igual o Eu Bolsonaro deixei que você fica. falar, agora você pode deixar eu falar? Tá, fala. Como você quer que uma pessoa dessa, que fala uma coisa dessa, que já deixa claro que ele não tem um pingo de empatia por ninguém. Porque uma pessoa pra falar uma coisa dessa, uma brincadeira de mau gosto dessa, é uma pessoa que, assim, como você acha que essa pessoa vai conseguir mudar o país? Rapaz, aí eu vou voltar naquela mesma Uma pergunta que eu te fiz de novo, infantilidade mano. dessa de um homem velho desse vai conseguir realmente mudar um país com maturidade? Aí ele vai voltar naquela mesma pergunta. E o Lula? Ah, é, Lula. Eu vou voltar nessa pergunta. Eu quero que você me fale de coração mesmo. O que você pensa? Ai, Anjo, eu vou votar no menos pior. É sobre isso. Não, eu tô falando de. Eu falei que a gente quer conversar aqui que não é pra brigar. Eu quero saber de coração. O que você pensa sobre essas falas misóginas do Lula e Em homo? nenhum momento eu defendi ele. Mas, eu gente, falei, vamos sair desse assunto, por favor. Não, velho, por favor. gente, ninguém tá brigando. Eu só quero escutar de verdade, de Não, é coração que só. tu tá nessa mesma coisa de, mas Eu quero escutar as Renan propostas falou isso, dele, mas mano. o Lula falou isso. E tá uma disputa de ego. Deixa eu só terminar esse tópico Não, não então. tô disputa de ego, eu só tô falando uma coisa que eu acho pesada. A pessoa Não, tudo bem. infelizmente, se Então, normalizar disputa uma de ego. fala dessa e ainda falar, ai, mas ele disse que era brincadeira, hahaha. não, Não, tá. você Não, você tá tem certo, é um tem negócio imundo. mulheres na sua família, coisa que você pensa. Imagina se ele falasse Verdade. assim, brincadeira da sua Verdade, mãe. verdade. E o que você pensa das falas do Lula? Cara, é Eu exatamente, acho é exatamente Lula. isso Eu que não acho tenho o Lula feito com certo, eu não toda a minha acho o Lula um força, cara tá ligado? legal. Eu não acho o Lula um cara certinho nem nada. Só que a questão é, até então, desde que o Lula tá na presidência, eu não tive nenhum dos meus direitos sendo tirados. Essa é a questão. Sim, eu Pelo entendo. contrário, com ele aqui, teve muitos aumentos significativos para a minha existência. Por exemplo, liberação das cirurgias, que são coisas que não sei se para vocês, mas para mim é importante, entendeu? Sim. Então, assim, Mas assim, tem é que o Lula ele fala essas falas
Tem um Ele cara teve a oportunidade de ir pro governo e ele fez as propostas que ele diz e, tipo assim, que aumentaram seus direitos. Ai, de O, novo, batendo na tecla do Lula. Não, mas eu tô falando, o Lula, ele, um cara que faz piadas misóginas, piadas homofóbicas, mas ele fez, no governo, fez as propostas que ajudaram o povo aí. O Renan, ele não é igual o Bolsonaro, que fica fazendo piadinhas por toda hora, falando tipo que Covid é uma gripezinha, ou sendo negacionista com qualquer coisa. Ele não tem planos nenhum de diminuir direitos humanos, ele não Mas vê. como você Mano, sabe que ele... ó, a primeira proposta aqui, ó, economia e ajuste fiscal. PEC do equilíbrio fiscal. Proposta para reduzir gastos públicos em 1,1 trilhão até 2031, desvinculando despesas e reformulando benefícios sociais e previdenciários. Ou seja, provavelmente ele vai querer cortar uns benefícios aí, como o Bolsa Família, por exemplo. Ó, segundo ponto, reforma trabalhista. Substituição da CLT por um modelo de flexibilização radical e extinção da justiça do trabalho. Ou seja, ele quer acabar com a CLT. Pode ser que ele queira substituir por algum outro negócio parecido, mas pô, Ele não pode acabar com a CLT constitucionalmente, né? exatamente, tem essa também. Então Reserva em então Bitcoin. A Constituição, só dentro, só nessa parte, a Constituição ela só permite que você mude um direito social para melhor. Você não pode nunca absolver um direito. Então, se ele quer flexibilizar, se ele quer mexer na CLT, ele só pode mexer na CLT para melhor. Ó, Nunca pode piorar. sim, segurança pública e ordem. Super presídios. Ele quer construir super presídios para colocar mais preso dentro das cadeias, sendo que a gente sabe que é muito gasto com cadeia que a gente já tem, né? Sim, e parece que tá precisando demais. Exatamente. O cara quer fazer mais cadeia para gastar mais dinheiro e daí esses 1,1 trilhão aqui, ó, ele não vai conseguir bater essa meta. Ele vai ter que cortar um O monte de parada, um Brasil, monte de benefício social, cara. sim. Cara, é o que eu já te falei, ele nunca, constitucionalmente, ele nunca pode remover um benefício social. O que ele vai poder fazer é melhorar eles de alguma forma, mesmo que seja aumentando a eficiência ou tornando ele mais amplo. Então, assim, ele nunca vai acabar com o Bolsa Família. O que ele Ele pode pode fazer é tirar da educação e da saúde para enfiar em presídio. tirar o quê? Educação e saúde. Tirar dinheiro, investimento da educação e da saúde para atacar em fim das Não, favelas, não, por exemplo. acho que não faria isso não, porque uma das propostas de governo dele, não sei se está mais para frente aí, a proposta dele, Eu tô ele lendo as prega. propostas. Não, eu não sei, eu falei que isso não tá mais para frente. Que É, bolou? se não tá mais para frente, uma das propostas dele é investimento na educação pública para menor dependência das pessoas de sistemas de benefícios, mas ele prega aumento do investimento em educação. Ele não vai cortar da educação, porque uma proposta dele é investimento em educação. Tá, investimento em Assim, educação aqui tem só adoção do método fônico de alfabetização, fim da progressão continuada e expansão de escolas técnicas profissionalizantes. Eu vou pesquisar sobre isso. o que mais? Eu acho que realmente reformular assim, a que você falou na Previdência lá. Reforma da Previdência é algo que a gente precisa fazer urgentemente, justamente porque o número de jovens está diminuindo, as pessoas estão tendo menos filhos com o passar do tempo. E com menos filhos, tem menos pessoas trabalhando justamente para bancar os aposentados. Então, infelizmente, a reforma da Previdência é algo que nunca tem uma definitiva. A gente sempre tem que estar adaptando ao momento atual da nossa sociedade. Então, a reforma da Previdência, ele vai fazer outra. E o que mais ele tem? Cri, cri. Quantas coisas, meu Deus. Não, Eu eu tô perguntei quieto pra porque eu ele. tava pesquisando aqui a questão ali Não, da por que você tá sendo educação, né? debochada comigo? Eu não tô sendo debochado com você. E eu Mas também é não tô sua debochando família. de ninguém. Eu tô pesquisando aqui, ó, Não, método fônico que eu não, tinha tudo bem, mas falado. ela falando ironicamente do bagulho, sendo que eu tô falando do Mas negócio não na é sobre moral. você, é sobre o seu político. Mas eu já te apresentei algumas propostas dele e você não me apresentou uma nova Agora do. apresenta os direitos humanos. Quero ver. Você se importa com o desenvolvimento do país? Educação? Você se importa com Claro que eu me segurança importo. pública?
Mas eu quero saber dos direitos humanos. Vai, fala. Mas pra você, parece que Não, é só mas isso que eu importa pra quero você. saber dos Nossa, direitos olha, humanos. olha isso Fala, aqui, olha isso aqui. Ele fala. quer acabar com as cotas e Olha, que meritocracia. lindo. Substituição do Primeiro, sistema de cotas. Extinção do modelo atual de cotas em universidades públicas. Propõe um sistema ó, gradual de incentivos de bolsas de estudo ele voltados não exclusivamente pode ao mérito acabar. acadêmico. Olha só! Ele não Então, pode, mas ele colocou na proposta não, dele. calma Aí. aí, eu vou terminar. Ele não pode terminar com o sistema de cotas, ele pode melhorar. Mas isso aí vai bater vai converger com o que eu falei sobre investimento em educação. A proposta dele sobre investimento em educação pública e essas escolas técnicas é que ele Uhum. quer que as pessoas, elas tenham, o que eu falei, tenham menos Mereçam, dependências. mereçam. Não é merecer. Não é merecer. É que essas pessoas tenham menos dependência de benefícios para conseguir algo, que elas consigam, com o ensino público, ter mais capacidade de conseguir alcançar um ensino superior sem ter que depender de benefícios. Sim, mas como é que Essa eu. é a Como é proposta. que eu. Não, não, aqui tá escrito fim das cotas. Mas cota não é benefício. A cota é um direito social. Tipo, Claro que o sim. cara da favela lá, mano, que não consegue estudar, que chega atrasado na primeira, segunda aula, lá perde a primeira, segunda aula, porque tem que pegar 1 hora de trem, mano, acorda 5 horas da manhã, tá ligado? Esse cara aí, mano, se por um acaso ele tiver uma nota mais baixa ali, porque, né, não conseguiu chegar no horário e tal, esse cara não vai poder participar de, por exemplo, Enem, tá ligado? Por Sim, cota. mas vamos pensar assim, esse cara que você falou nesse exemplo, o cara que tem que trabalhar, que não consegue ser tão presente nas aulas, esse cara nem com cota ia conseguir passar também, porque com certeza vai ter algum cara que, mesmo numa situação precária, e que vai conseguir ter um desempenho melhor que o dele, mesmo que ele tenha Mas que como trabalhar ou você fazer outra sabe? coisa. Então, assim, tipo assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Não vai excluir ninguém de novo. Essas pessoas que têm essas condições deploráveis, que não conseguem de nenhum momento se focar nos estudos, essas pessoas não vão começar a ser excluídas, porque infelizmente elas são. O que vai fazer é a menor dependência do benefício e vai fazer a maior capacitação das pessoas, inclusive com esses ensinos técnicos aí, que vão ser melhores para pessoas que às vezes não querem fazer uma faculdade, mas já vão sair com um diploma técnico. Já pode trabalhar em algumas empresas. Não, ele quer tirar a cota mesmo, então ele tá nem aí pros direitos humanos das pessoas, Esse né? aí que Não, você falou, eu não achei que não, mano. Não, essa é a proposta. Eu acompanho ele há mais de um ano, vejo as propostas dele. Tô vendo, tô vendo, eu Ele. tô lendo aqui ao vivo. Não, sei. O que eu quis dizer, ele quer acabar com as cotas, sim, mas ele não falou que vai acabar com as cotas, tipo, imediatamente. Ele não vai pisar no governo e falar fim das cotas. Não, é um programa progressivo, que ele falou que vai começar a investir na educação, para aí sim começar a fazer a reformulação do sistema de cotas. Ele não vai chegar, tirar as cotas e falar, agora eu vou investir na educação. É o contrário. É, o que ele quer fazer é falar o seguinte: agora não tem mais cotas, pra você ganhar uma bolsa de estudo, você vai ter que se esforçar pra caramba, você vai ter que tirar as melhores notas e por isso você vai ser recompensado. É isso que eu tô lendo aqui. Isso aí é um E estímulo ao estudo, não? com certeza, mas pra quem não, às vezes não tem tempo, mano, esse que é o Mas BO. esse cara que não tem tempo já não ia conseguir com as cotas atuais, porque Às alguém vezes com sim, mais cara, tempo que. às vezes sim. Não, mano. O cara que, tipo assim, se tiver um cara que geralmente são pessoas de cor, não conseguem, por causa disso, que tem que trabalhar, por causa dessas coisas, vai acabar que vai ter um cara de cor também que vai ter mais disponibilidade que ele e vai conseguir, mano. Então, assim, isso não vai excluir gente nova. Isso, Ah, isso aí só vai. Isso, cara, isso vai estimular porque a gente também vê um ambiente nas escolas públicas de pessoas desinteressadas. Porque às vezes as pessoas não, elas trabalham, às vezes elas têm alguma outra coisa, não tem tanta vontade de seguir na área educacional, às vezes, tipo assim, áreas que a educação permite você chegar. Aí essas pessoas não são incentivadas a continuarem na escola. Várias pessoas gostariam de não ter que ir para a escola. Isso aí gera um incentivo às pessoas a continuarem na escola, para ter o seu esforço recompensado. Infelizmente, ele vai ter que arrumar algum sistema de conseguir fazer isso alcançar mais amplamente as outras pessoas que, infelizmente, têm que trabalhar para conseguir manter a própria família. E isso boa vai sorte pra bater com ele. o quê? Isso vai ter que bater com o quê? Com planos de desenvolvimento do país para que a gente consiga ter famílias, para conseguir diminuir a disparidade de classes sociais. Mas Ah, aí eu te pergunto, qual o problema da existência das cotas? As cotas, Se é só, você disse que o estudo é importante, essas pessoas querem estudar. essas Então, pessoas querem, então sim, essas pessoas querem estudar, mas é o que eu falei, a mudança ela pode ser para melhor, não é porque alguma coisa para você tá
tipo assim, ó, vamos voltar do começo. Dá um exemplo Calma agora, aí, então. vou voltar do começo. Dá um exemplo, então. Melhor ainda se É, fosse, porque- sei lá, 50% dos alunos aprovado por cotas, mano. Aí ia ser bom mesmo, aí eu ia Mas não gostar. é a realidade. Mas não é a Não? realidade, exatamente. Você E ele quer perguntou pra diminuir mim mais ainda. qual que era o problema das cotas? Hum. Você perguntou isso pra mim? Ah, qual é? Ó, o problema das cotas, eu não. Eu vejo que as cotas, elas podem acabar que serem. Olha só, é que não é problema. Eu não acho cota um problema, acho cota necessário. Cota é necessário. Então por que você vai defender Não, alguém que é contra? não, mas então, só que a cota é necessário hoje, no sistema que a educação pública é um completo fracasso dos presidentes que a gente vem tendo. Que não investe na educação, a educação pública é um fracasso e para a gente conseguir ter essas pessoas conseguindo ascender socialmente, a gente precisa de fazer essas cotas. Mas em um cenário mais adequado, a gente deveria fazer com que essas pessoas sejam mais capacitadas e consigam se permanecer no meio da educação. E não que elas precisem desse benefício às vezes. Porque a gente, tipo assim, a gente vê pessoas, por exemplo, que passam com notas muito abaixo da ampla concorrência, mas ela ia deixar várias pessoas que se esforçaram muito para conseguir aquilo e não vão conseguir passar. Mas você Então, o que sabia que não, as mas calma aí. Mas pessoas. isso Então, aí é o que que muita isso meritocracia, cara. não, Mas mas calma você. aí. Não, mas calma aí, eu vou terminar. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o quê? Que tem meritocracia pura, que tem que ter isso? Não, não tô falando isso. Eu tô falando que a gente tem que conseguir, em vez de dar privilégios para pessoas que infelizmente têm uma educação pior, a gente tem que subir a educação dessas pessoas para que elas não dependam de benefícios. O benefício vem por causa da desigualdade social que existe entre as pessoas que conseguem ter uma escola particular e uma escola pública. Com Então, certeza. a partir do momento que você melhora a educação pública, proporciona melhores meios para essas pessoas conseguirem evoluir, elas não dependem do benefício. Mas Que vem você pra. acha que o Renan Santos, nessa jornada de 4 anos, ele vai conseguir criar escolas, melhorar as escolas a ponto de ficarem parelhas com as escolas particulares? Eu vou falar pra você, olha, certeza ninguém tem, ninguém mora na cabeça de político. Mas se você parar pra pensar, é o que a gente falou lá no começo, mano. A gente, infelizmente, político que nunca teve oportunidade, a gente. Ô, Mano, Superboy, você faz a- faculdade? eu faço sim, Faz de quê? direito. Ah, e você. Você tirava notas boas? Você tira notas boas? Sim, É muito sim, esforçado? sim. Nota boa, a gente tá Você é um falando de homem, 10, 9, 8. você é um Na homem faculdade. branco ou você é um homem Sim. negro? Sou branco, sim. Filho de pai negro. Ah, Eu sou filho de pai negro, de avô indígena e mãe branca. e me diz, você como filho de um homem negro, como você consegue compactuar com uma situação dessa de uma pessoa que diz que cota é um privilégio, sendo que você sabe que não é? Porque assim, Não, eu vou eu te não dar uma disse visão. privilégio, Não, deixa eu te benefício. dar uma Eu não falei visão, deixa eu privilégio. te dar uma visão. Pensa assim, ó, você falou sobre meritocracia, né? Que a pessoa tem que estudar mais, se esforçar mais para isso e aquilo. Deixa eu te falar, no ambiente escolar, você sabe que nem sempre alunos que tiram notas ruins é porque eles não se esforçam, né? Você sabe que às vezes pode acontecer várias situações, agora a gente vai entrar na área psicológica, às vezes esses alunos estão sofrendo bullying, estão sofrendo situações dentro de casa, que são situações deploráveis, e essa pessoa mesmo se esforçando, ela não vai conseguir dar o máximo, sabe por quê? Porque ela não tá bem. Sim. Então, Mas eu não acho que meritocracia existe, não. Eu só quero deixar isso claro. deixa eu terminar de falar. A cota, às vezes, ela serve para esses tipos de pessoas. Essas pessoas que, assim, passaram por muita coisa na vida delas e elas querem uma chance delas de também estudar, de ter oportunidade de fazer uma faculdade. E ela inclui essas pessoas. Por exemplo, a cota é muito importante para pessoas trans, porque, assim, não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas trans estão na prostituição. Mulheres trans vivem na prostituição. E quando elas querem sair dessa alternativa da prostituição, as cotas ajudam elas. Então, assim, porque vamos ser realistas, tá? Vamos ser realistas. Não é só entregar um currículo que essas pessoas trans vão conseguir um emprego, tá? Na realidade, ninguém contrata uma pessoa trans. Sabe por quê? Porque essas pessoas sempre pensam assim, essa pessoa vai me dar. Oxi. Ah, tá de sacanagem, mano. Ah, meu Deus. Ô, Roblox.
Que isso, meu. Pessoas a saírem desse lugar, desse ambiente. Sabe? Sim. Não, mas é o que eu falei. Esse programa, assim, ó. Vamos lá. Tomei por inatividade, rapaziada. Mexe um pouquinho aí. Acontece, tem que tocar na tela, porque senão 20 minutos você cai. É. Assim, ó. Eu vi um dado que. Eu vi eu um vou dado também, mano, bem relativizar. bonito. É, um lado tinha 6 furos, um tinha Esses 1. 6 lados, mano. Doideira. Mas, assim, proporcionalmente, acontece que realmente muitas pessoas trans estão dessa área do job, né? Mas acontece que proporcionalmente, já que essa população equivale a 1% da população, elas estão relativamente, praticamente no mesmo nível de empregabilidade dos outros tipos de pessoa. Não, Então, não, eu não. vi o dado. Eu vi o Que dado, assim, dado? Eu quero ver o dado. eu, Dados eu são vou esses. mostrar o dado. Mano, Mas tranquilo. automaticamente, mano, se você é mulher, você não tem as mesmas chances de conseguir emprego que Não, homem mas eu não tem, disse mano. isso, eu não disse isso. Eu falei dados de Se você é empregabilidade. trans, mano, você tem menos chance do que mulher, mano. Você. Eu Mano. sei. Mas tá, eu ia falar do ponto das também não cotas. vamos falar mulher, né? Porque mulher é uma coisa. Tem mulher cis e mulher trans. Vamos falar mulher cis, tá? A cota, assim. Vou falar uma coisa, mano. As pessoas que passam por cota não são pessoas. Aptas. Não são Fala. pessoas. Não são pessoas descompromissadas. Ninguém que passa por cota também é uma pessoa que nunca vai pras aulas, que só consegue ir 2 dias a semana, que estuda quase nunca. As pessoas que passam por cotas não são esse tipo de pessoa. Então, esse tipo de gente que vocês estão usando pra exemplificar a cota, esse tipo de gente não acontece, mano. A pessoa que consegue passar nesse tipo de coisa, ela tem que conseguir se esforçar minimamente. Então, a pessoa que passou na cota, ela já não é uma pessoa completamente alheia aos estudos. Mas uma pessoa na prostituição é alheia? Não, alheia aos estudos que eu tô falando, não. Alheia Mas a ela é ter alheia nos estudos ou foi a sociedade e essa falta de educação que jogou elas pra lá? Exatamente. A falha da sociedade, a falha dos estados, dos presidentes, dos congressos em produzir melhor educação, acaba que torna essas pessoas alheias aos meios de estudo. Ó o Cosmos Então, aí. ele voltou. Então, investimento na educação e nos estudos é basilar para que a gente tenha cada vez menos pessoas alheias aos estudos. E essas pessoas vão tornar mais capacitadas, vai aumentar o nosso nível e quem sabe se a gente conseguir fazer algumas coisas em vez de a gente produzir mentes brilhantes e elas irem para fora, né? Tipo engenheiros que não são valorizados no Brasil, se a gente produzir mentes mais, já vai poder mais cargos técnicos, melhorando as escolas públicas, a gente pode investir no nosso próprio país. Sim, mas aí a gente tem mais um problema, ó, porque tem essa questão aí de tirar as cotas, né? Começar a recompensar por bom desempenho. Aí você fala de construir escolas mais capazes, né? Umas escolas melhores. Só que aí a gente tem aquele primeiro ponto que eu li, que ele quer reduzir a dívida pública. Só que assim, você vai precisar gastar mais para conseguir Mas fazer isso. só pensa comigo, você conhece, no teu estado deve ter uma desgramada de obras superfaturadas, não tem? Com Rapaz, certeza, em todo lugar tem. a quantidade de dinheiro que vai nessa brincadeira, a quantidade de dinheiro que vai nessa brincadeira, mano, é absurda. Então, assim, a gente não. Os meios de corte de gastos, você sabe, os dinheiros que os políticos ganham. Na Argentina, o Milei aprovou agora uma lei que fala que se algum político for pego roubando ou desviando essa coisa, ou melhor, se ele não tiver índice de desenvolvimento no estado que ele tá, o salário dele é cortado. Os nossos políticos no Brasil ganham super salários. Os nossos cargos mais altos de concursos públicos, eles ganham benefícios. Sabia que juiz, além dos 40 mil, ganha, tipo, vale terno? Ganha Sim. vale refeição absurdo? Sabia? Os, Mas você então, sabe os que isso não cortes... vai acabar, né, cara? Sim, Cara, então, pior que o Renan Santos ele tem uma ideia muito boa, que eu acho muito boa sobre o desempenho da cidade, né? Que eu a também acho. cidade, o estado em si, ela vai ter que desempenhar um papel bom para conseguir ganhar dinheiro. Porque, Sim. querendo ou não, no país atual que a gente tem, existe Mas muita cidade fantasma. você não acha meio xenofóbica essa parte? Porque eu imagino que ele fez isso aí meio que Não. pensando no Nordeste. Não, Não, pelo não contrário, ele quer o bem necessariamente. do Nordeste, mano. Isso não é só pro Nordeste, É isso vale pro Brasil porque todo. no Brasil a gente tem a criação, a gente tem muita cidade fantasma, muita cidade que, por exemplo, é,
Para criar uma cidade atualmente, você precisa de uma subprefeitura, você precisa de um político ali, pá. Cidades que gastam Pronto. mais que arrecada, né? Que ficam usando É- dinheiro da União. Exatamente. Daí você vai lá e cria uma cidade pequena Sim, a ali de Sorocaba. 2 mil É, habitantes. E querendo ou não, isso vai puxar dinheiro público. E no Brasil, atualmente, a gente tem mais de 2 mil cidades fantasma. sim. Sim. Se a E outro gente. ponto que ele cita também é o ponto que eu tava comentando mais cedo do Milei que ele botou, que vai ser critérios de desenvolvimento mínimo para você poder se reeleger novamente. Então, ele quer que o quê? Partidos que já tiveram oportunidades de governo e não estabeleceram desenvolvimento mínimo em coisas essenciais, como saneamento básico, segurança social, esses partidos que não conseguirem bater esses critérios mínimos não poderão reeleger candidatos. Só vai poder fazer candidato se você tiver um governo favorável em questões básicas. Porque o que acontece? Várias pessoas, infelizmente, também alheias pelo estudo, elas não têm muita noção do que é melhor para elas. Às vezes elas não sabem o que é o certo. Às vezes elas, tipo assim, muitas pessoas no Nordeste acontece de prefeitos, vereadores, elas votam às vezes no cara que dá um trabalho pro primo, ou elas têm o voto vendido, o cabresto. Então, o que acontece? Esses caras não vão poder mais ganhar, ou às vezes eles fazem shows públicos, às vezes contrata tipo artistas famosos para apresentar shows lá, né? E é o pão e circo, né? As pessoas acreditam, as pessoas querem. Então, critérios mínimos vão facilitar que que os políticos não abusem da falta de conhecimento das pessoas para conseguirem tirar proveito disso. Que políticos vão ter que bater critérios mínimos e estritos de desenvolvimento e de desempenho para poder continuarem atuando naquele estado. Entendi. A situação que me pega desse candidato aí, na verdade, é tudo isso que eu falei, né, até agora. Questão ali das cotas, tirar as cotas. E tem uma outra coisa que eu li aqui que é sobre criar escolas cívico-militares, muito parecido com o que o Bolsonaro queria fazer. E tem uma outra coisa que eu li aqui também, que ele quer mexer na no Instituto da Criança e do Adolescente para provavelmente diminuir a idade de maioridade penal, né, e começar a prender adolescentes, 14, 13, 15 Sim. anos. Cara, pra mim isso não O, faz sentido, tá ligado? Mas é tudo meio parecido Diminuir com o das não. Bolsonaro, né? não, Sei lá. mas o Eu, Bolsonaro nem eu, cumpriu fa- essas coisas que ele falou, eu mano. Eu sou. vou ficar muito É, decepcionado o se isso Bolsonaro vier fez pra nada, terra. meu. Eu sou muito a favor da escola cívico-militar, mas diminuir a maioridade penal para mim não faz sentido nenhum. É como acreditar que a criança ela não tem a capacidade de ser relocada na sociedade, Não, tá mas ligado? agora vamos Não, mas falar isso um não faz sentido, português. porque Vamos o sistema resumir. prisional ele já estabelece a ressocialização. É porque ela é mal feita, de fato, ela é mal feita, mas o sistema prisional para pessoas maiores de 18 já prevê a ressocialização. Não quer dizer que porque a criança vai estar na cadeia, ela não vai ser ressocializada. Pelo Mas contrário, aí ela que deve ser. tá, você coloca uma criança numa cadeia com adulto. Hum, Você acha isso normal? É, vai ter que criar Não, outra mas cadeia, mano. Pra vai ter que. adolescente. Já que ele quer investimento maciços em presídios, deve ter essa divisão. E ele quer cortar os Mas gastos públicos. Aí é que eu a, tô falando, não fecha a conta, Não, mano. mas aí você tá citando um ponto que ele quer. Mas assim, cara, investimento custa dinheiro, cara. Se você Não, pegar Custa qualquer sim, dinheiro e cara. ele proposta. quer Só diminuir que os gastos. Como é que ele vai fazer se isso? Sim, você, mas se não você é porque que ele quer pega. reduzir os gastos que ele não vai investir em nada, que ele não vai gastar dinheiro. Não quer Mas dizer não isso. tem como, cara, na situação atual não tem como você investir, porque querendo ou não, a gente tá num Sim, estado incrível, tá ligado? Num estado sim. abominável. Não, mas A assim, gente o pegar, por Brasil, cara, exemplo, o próprio arrecadação de imposto, né? A gente 3 trilhões ano arrecada passado. 3 trilhões. Só que 60% disso vai só para pagar a dívida. E o resto a Sim, gente divide entre aspas, né? O que sim, não é prioridade, que é saúde, educação, segurança sim. E é e mal para a gasto União. ainda. E é mal gasto, mano. Isso que é o negócio. Exatamente. Só que aí que É o tá. que eu A citei. É o gente, a que eu gente está citei com pra baixo ele. investimento. A gente está com baixo investimento nos 3 pilares, né? Saúde, educação e segurança pública. Como? Da onde que a gente vai tirar dinheiro para investir no sistema presidenciário se a gente não tem dinheiro para investir na economia, por Muito exemplo? simples, mano. É o que eu citei pro cara ali, mano. A quantidade de dinheiro. A gente não tem. O Brasil não tem pouco dinheiro, tem muito ladrão. O Brasil, ele paga super salários para deputado, paga super salário para concursados que ganham benefícios, mesmo tendo salários Sim, absurdos. isso aí não vai acabar, É, isso eu tenho certeza. é, Anota o que eu disse. o,
Mesmo se ele ganhar, não As vai obras, acabar. no seu estado deve ter obras super faturadas. Mas, tipo assim, eu vi lá no Maranhão, fizeram uma ponte só de madeira que custou não sei quanto de dinheiro, não sei quantos mil, milhão de Eu dinheiro. vi esse E- vídeo, eu vi esse vídeo. É, Então, isso eu vi também. rapaz, então, o Brasil tem dinheiro. Esse dinheiro, assim, se a gente pegar só esse dinheiro dessas situações que eu citei agora, esse dinheiro já realocado em alguma outra coisa já faz um trabalho. Eu não tô falando que vai ficar tudo perfeito, mas a gente mas falar que a gente não tem dinheiro, de onde tirar dinheiro, mano, a gente tem sim, porque o Mas quem Brasil que vai gasta mal dinheiro. fiscalizar, mano? O presidente vai fiscalizar os prefeitos de cidade, mano? Não sei, vai continuar acontecendo obra superfaturada, velho. Não, mas assim, mano, assim, aí entra o ponto que eu já falei pra vocês, né? Isso é o que ele propôs, o que eu acredito e eu espero que ele faça. Óbvio que, igual o Bolsonaro propôs e não prometeu, tem essa possibilidade. Mas eu prefiro acreditar no cara que tá propondo do que no cara que propôs e mentiu. Ah, um E o ponto cara. que eu queria falar também, que eu não consegui falar, é a questão ali de, beleza, escola cívico-militar, da hora, né? Aí vai lá um pretinho da favela, vai. Vai lá na escola cívico-militar. Você acha que ele vai ser bem tratado lá, mano? Rapaz, mas ninguém Eu falou acho que é que ele vai. obrigado a estudar lá, né? Porque ele já falou que quer Mas é a fazer das melhor escolas públicas educação que tem, melhores. mano. E como ele vai tirar as cotas, é a escola que ele tem ali, que é o melhor pra ele conseguir as melhores notas e conseguir ascender na vida, É, né? Cara, não. Não, aliás, a escola cívico-militar já existe hoje em dia e Ele quer ninguém é colocar obrigado mais. a. Então, mas tá, mas então, você tem alguma escola cívico-militar no teu estado? Tem, com certeza. E teus pais te colocaram nela? Eu fui pra uma do lado, colégio estadual. Então, mas pai, ninguém é obrigado a fazer isso. Ele não vai só, o programa dele não é fazer mais escolas cívico-militares do que escolas comuns. Não, ele quer produzir Não, mais escolas beleza. cívico-militares. ele quer tornar mais acessível, né? Mas pra ele Mas Eu tirar acho as que cotas, serve. ele vai ter que melhorar muitas escolas, hein? sim, claro que vai. E ele não vai tirar Eu, as eu cotas, ele acho vai isso certo, reajustar as cara. cotas, as cotas. Tá escrito Porque tirar as cotas aqui. se a gente pega, por exemplo, É o Rio de Janeiro, inconstitucional, não né? pode. O Rio de Janeiro atualmente a gente o adolescente ali no Rio de Janeiro, ele vai ter, querendo ou não, ou ele vai depender de projeto social ou ele vai entrar pro Sim. crime organizado, infelizmente. Só que recentemente a gente vem tendo uma grande como eu posso falar, uma grande massa de pessoas, né, periféricas do Rio de Janeiro entrando em dois critérios, tá ligado? Que ele tá entrando ele tá entrando no exército, né? Ele tá se tornando PQD, porque querendo ou não ser PQD é um exemplo para eles, tá ligado? De vida, ou eles estão entrando nos projetos de jiu-jitsu, tá ligado? E por que eu acho que escola cívico-militar é bom, ser mais acessível? Porque querendo ou não, a gente vai conseguir tirar pessoas de dentro da favela ali com esse pensamento de que a única oportunidade de vida dela vai ser se tornar um ladrão, tá ligado? Vai ficar muito acessível, por exemplo, ela entrar pro exército, já que hoje é muito difícil. É. Além do. Infelizmente, rapaz, as crianças, quando elas veem os caras com arma, eu já vi vídeo de criança lá nas comunidades Ah, falando, mano. vendo um policial e falando que queria ser igual ele quando crescesse. Aí passava um tempo e encontrava aquela criança no tráfico. Então, assim, as crianças, às Ah, vezes, mas elas dá têm muito dinheiro, né, sonhos. mano? Dá Dá, muito é por isso dinheiro. que é É muito atrativo. mais fácil você vender uma farinhazinha ali do que você trabalhar, Não, mano. esse que é o Dá ponto. A muito gente Então, mais não dinheiro. pode deixar isso ser atrativo. Então, mas, realmente, as escolas cívico-militares podem proporcionar essa mudança de vida nas crianças. Então, assim, exatamente, eu cara. não acho que tenha que ser obrigatório, com certeza não, mas tornar elas acessíveis não é um problema. Se você pega, por exemplo, a criança ela parar de ver como exemplo o traficante ali com arma e troca tiro com polícia e ver se sei lá, o seu pai ou seu irmão que é um militar, que graças à escola cívico-militar ele se tornou um militar, pô, ali você já vai mudar toda a percepção da sociedade que existe ali, né? Toda essa cultura moldada, infelizmente, pelo crime organizado. Sim. É, aqui a galera do morro lá, não vejo muita gente ascendendo pra esse lado, né? Tipo, virando É, policial. mas eu já. Não, mas isso acontece porque justamente a ideia deles muda muito rápido, pela convivência deles. Eles veem aquilo todo dia, às vezes o primo tá trabalhando nisso e tá ganhando muito dinheiro, tá andando de Que correntona. policial que Então, ganha muito dinheiro, tá ligado? Esse eu que é o tô, eu tô ponto. falando então. Então, e essa é outra proposta do Renan. Ele falou sobre a valorização dos exércitos, das Forças Armadas. Mas, Mas é por cara, causa daquela outra proposta dele, de querer aprender a matar, né, mano? não, isso aí é um Ele populismo que precisa ele de. fez, mas não é. Ele precisa de O polícia prendeu, pra isso. matou.
Não, isso aí é um populismo que ele fez, mas essa não significa o que ele quer dizer. O prendeu, matou que ele fala já acontece hoje em dia. Isso não o prendeu, matou que ele fala é o quê? Em caso de operação policial que você tem mandados de prisão, você tem que prender o bandido e ele fala que se o bandido resistir e tiver armamento, ele vai matar. Mas isso já acontece, isso aí sempre acontece, é legítima defesa. Se você vai prender o cara e ele apontar a arma na tua cara, você pode revidar contra ele, isso já existe, isso não é nada novo, não. Né? Eu acho que a Slay dormiu. É, Dormiu mesmo. é. Ah, você acha que se ela tivesse dormido, acho que já não teria tomado. Não, gente, eu não dormi. Ela acordamos ela. Acordou agora. Totalmente desinteressada. Bom, então chegamos à conclusão. Ele vai votar no Renan Santos, eu vou votar no Lula. Você provavelmente vai votar no Lula também e tá tudo certo. É isso aí. Então, Mano, gente. eu sei lá, mano. Tipo assim, eu entendo cada um ter a sua ideia, mas eu gostaria que de verdade vocês. Não tô. Tipo assim, eu. Antes de conhecer o Renan, já pensava em votar no Lula, já pensei em votar no momento. E quando cogitou o Tarcísio, eu já pensei nele também. E eu analisei todas as propostas e eu gostaria de que vocês também dessem a oportunidade de conhecer os candidatos de cabeça aberta, assim. Mas, Não quero. Bom, não, eu tudo bem. votaria no Romeu Zema, na verdade. Mas como ele não vai O ganhar Romeu nada Zema. de voto, então eu O vou no Romeu Lula. Zema é outro que tá incluso em vários casos também. E as propostas dele, ele começou a copiar as do Renan. Tudo que o Renan falava, ele no mês seguinte, semana seguinte, ele falava igual. E ele tá envolvido em casos de corrupção, né? Então. Mas ele fez um bom governo em Goiás, né? Então. É. Às vezes, mesmo roubando, ele é uma opção que já foi mais testada, né? Mas eu acho que eu vou votar no cara que não tem esquema de corrupção nas costas mesmo. Mas, Ainda, né? mas O é o que a gente Caiado tem, né? parece também tem umas Ah, o propostas boas. Caiado é um bababola dos Estados Unidos. Eu não quero que a gente fique ou escolhendo ser bababola da China ou bababola dos Estados Unidos, não. Se a Da gente for China pra eu esses gosto, governos. mano. Eu acho que a gente tem que abraçar muito bem a China, porque a China é um Não, excelente eu acho que a parceiro gente. comercial, mano. Não, eu acho que a gente tem. Não, o bababola que eu digo é ser uma. Como se fosse um filhotinho. É como se a gente fosse o carinha que anda no ladinho, tá ligado? O Robin do Batman, tá ligado? Eu não quero que a Eu gente gosto seja. de ser o Robin da Né, China, eu, mano. eu Porque a quero que o China, Brasil se porra. desenvolva, que o Brasil se torne cada vez mais Mas desenvolvido não é tirando as cotas que ele vai. e dependa menos de Mano, mas produtos se você quer importados. progredir, você não aceita você ter um professor que já sabe como é que faz, que já cresceu na Não, vida, mano? eu não tô falando que tem que cortar as ligações. Eu só tô falando que a gente tem que se tornar mais independente, porque a China, ela não depende da gente igual a gente depende deles. Você entende? É isso que eu Ah, tô mas querendo a dizer. gente pode chegar na China e falar, ô, me empresta um dezão aí, tá ligado? Não é Entre tão simples aspas. assim, Pô, mas assim, a gente tem que ter sempre ligações entre os estados, mas eu quero que a gente se torne um estado que cada vez mais independente, igual as potências são. e laico. Ninguém. Oi? E laico. Não, laico a gente é. Entre Excelente. aspas. Não é, não. Mais ou menos, é. Depende do A gente é governo. no texto a gente é. Na teoria, né? Porque Graças a Deus. Mas eu acho que valeria a pena, mano. Eu já pesquisei muito sobre todos eles. Eu quero cada vez mais. E eu não sou de ficar escolhendo um candidato único. Toda vez que surge um com propostas ruins ou melhores, eu vou reanalisar, igual eu fiz muitas vezes com o Bolsonaro. Eu acabei de analisar as propostas do Sim. coisa aqui, do Renan Santos. Sei lá. E eu Mas, não gostei, não. não, mas. Então, Bom, tá. Então, já falamos demais de Renan, então. Me fala um pouco sobre o Lula, então, que você quer votar. Lula, vou pesquisar aqui. meu Deus do céu. É que tem que pesquisar, né? Porque eu não sei de cabeça. Não, tudo bem, vamos analisar. Vamos de Lula, porra. Uhul! Vamos lá. Liberar travesti para o povo. Não, calma. O quê? Não, não, não. Grátis? É Lula, 13? Ô, calma lá, Nossa, calma lá. ódio, caramba. Nossa, esse sim pensa no povo. Vamos ver a proposta Minha do dele job e minha no mês vida. de Opa, 21, essa vai aqui é fazer boa, agora. hein? Minha do job, minha vida. Conhece? Ah, essa é da hora. Pra quem ganha o salário mínimo é 50 a hora. Quem ganha o salário mínimo vai ter Meu Deus, também.
É, fazer o quê? Tomei. Acontece, né, rapaziada? Fazer o quê?